Salve pessoal, tudo bem? Danilo Lima, nutricionista aqui. Bom, vamos falar hoje, quem quis falar hoje, o assunto principal que a gente vamos tratar é sobre os refeeds, as reposições de calorias, como que a gente faz isso para os atletas, como que a gente pode pôr isso no alto rendimento. É simples assim sair comer no dia do lixo? É só parte psicológica que conta? Os motivos que se faz realmente o refeed e como e quando posicionar esse refeed de forma correta? Como que a gente faz isso? Vamos tratar aqui aos poucos como você faz esse refeed, porque eu posto sempre, né, os refeeds os resultados do refeed, o que que vai, como que fica, né, o que que o pessoal come e como ele fica depois de ter comido. O mais recente foi o Guilherme. O Guilherme fez 3 lanches e o dia seguinte ele estava mais seco, estava maior. Então, como que se faz isso? Como que funciona essa estratégia de refeed? Como que dá para fazer para a pessoa comer coisas assim e secar mais de um dia para o outro? Bom, primeira coisa que vocês têm que entender que é o refeed, tá? O refeed ele é basicamente uma refeição que seja para reposição das calorias da quais seu corpo está em déficit acentuado, tá? É um déficit um pouco mais agudo, um déficit um pouco mais pesado é, para fazer mudanças rápidas assim, né? Que atletas têm semanas exatas para realmente não sair da dieta de forma alguma. Não existe reeducação alimentar nisso que a gente está falando. Reeducação alimentar é algo que a gente usa para pessoa que está explanando partes psicológicas, está fazendo as pazes com a comida. Nesse caso, casos iguais dos atletas ou de alto rendimento que buscam comigo, essas reposições que a gente faz de caloria não é dessa forma, não é, você merece comer, você não sei, isso aí é tratado para parte de quem está voltando à ativa de comer saudável e tal, aquela coisa, pessoa que está se organizando na vida. Quando a gente está falando refeed, reposição mesmo, uma reposição de calorias, ela tem que ser pensada para ainda conseguir atingir o déficit calórico no total. Danilo, como assim? Eu vou dar caloria e vou manter em déficit calórico? Sim. Você tem que dar caloria e manter o déficit calórico. Como que você pode dar caloria e manter o déficit calórico? Você pode fazer isso se você dosar isso. Vamos começar por partes, vai. Déficit calórico que a gente pensa é sempre assim inicialmente, tá? O básico. Você consome 1.800 calorias diárias para o seu corpo permanecer do jeito que está. Então, coma 1.500 calorias, ficando abaixo das 1.800, você vai emagrecer ao longo do tempo. Isso aí é o básico que é utilizado para pessoas que estão com gordura muito alta, que está fazendo uma alimentação muito errada, coisas assim. Quando a gente está falando de déficit calórico para atleta ou no alto rendimento, a gente vai fazer esse déficit calórico pensando em uma quantidade de tempo exatas. Vamos supor, eu prevejo que eu farei o déficit calórico do atleta X em 18 semanas para ele poder competir. Ele tem 18 semanas para fazer, então, déficit calórico e durante essas 18 semanas eu estimo que a perda de gordura dele seja Y, tá? Vamos supor, o atleta tem 15 quilos de gordura, ele vai subir no palco com 2 quilos de gordura. O que eu faço? Eu faço as contas calóricas de quanta caloria esse atleta precisa perder para chegar lá. E aí, dentro dessas calorias totais que ele precisa perder, vamos supor que ele precisa perder 100.000 calorias. Se ele precisa perder 100.000 calorias, eu preciso dividir 100.000 calorias por 18 semanas, tá? Então, sei lá, num 70, vamos pôr aí que vai dar uns 130 dias, vamos pôr. Em 130 dias, o atleta tem que perder 100.000 calorias. O que eu vou fazer? Eu vou estimar um gasto calórico dele que vai gerar o déficit calórico de 100.000 calorias
dentro de 130 dias. Então ele pode sair nesse meio tempo? Pode, se for pensado. Que no caso, aí sim é o refeed. Por isso que o pessoal come lanche, come x-tudo e não engorda no outro dia. Porque o déficit calórico está pensado para a preparação inteira do atleta. Não está pensado para só aquele momento. Não adianta fazer déficit calórico diário. Eu tenho que fazer o déficit calórico da preparação completa. Então, sabendo que o atleta, para ele ir do peso, vamos supor, a minha preparação que a gente já tem as contas mais assim, seria mais ou menos assim, pela porcentagem. 95 quilos hoje. Para eu ficar pronto, eu teria que estar com 82, 84 quilos, mais ou menos. Vamos pôr 84. Então, eu teria que perder 11 quilos. Para eu perder 11 quilos, eu tenho que fazer... Cada quilo se perde com 3.500 calorias até 7.000 calorias, ok? Mas um metabolismo normal igual ao meu, 3.500 calorias. Então eu teria que fazer 10 vezes isso. Então 35, 38 mil calorias e meio. Dentro disso, então eu vou periodizar para eu perder X calorias por semana e alcançar isso. Quantas semanas daria? Entendeu? Então é tudo um jogo de contas. Cheguei nesse problema, consegui essa quantidade, o que eu faço? Eu retiro 10% das calorias diárias para poder compensar na hora do refeed do atleta. Então vamos supor que diariamente deu lá que na minha alimentação eu estaria comendo 2.000 calorias, que é o que está dando hoje. Se eu tenho que comer 2.000 calorias por dia, eu retiro 10% delas, então seria, retiro 200 calorias e guardo essas 200 calorias para usar em outro momento. Então eu junto 200 calorias todos os dias da semana e um dia da semana eu tenho, como uma semana tem 7 dias, 7 de 200, 1.400 calorias. Então eu vou entregar para a pessoa comer 1.400 calorias de uma vez só na semana, repondo coisas que eu sei que está faltando para ele. Entendeu? Então o que acontece, por exemplo, com o Guilherme, com o pessoal? O Guilherme que vocês viram foi a última foto, tá? Por isso que eu dou ele de exemplo. O Guilherme ficou quase 15 dias sem comer nada de diferente além da dieta. Então ele comeu só o que tinha ali para comer, ele treinou, ele fez cardio, ele fez tudo o que ele precisava fazer. Chegou um momento que você começa a notar que a pessoa está se dispersando, que a pessoa está começando além de perder o foco, perder o ânimo, perder força. E aí você começa a notar quanto tempo aquela pessoa consegue se manter bem e rendendo a mesma coisa sem fazer o refeed, sem comer algo assim. O Guilherme estava indo muito bem há muito tempo sem nem reclamar, sem nem pedir nada, nem falar nada. Chegou um ponto que ele falou, ó, faz muito tempo, fazia acho que 14 dias que ele não saía da dieta. Eu falei, então tá, já que faz 14 dias, eu quero que segunda-feira você treina o músculo que eu quero que pegue mais. Eu então vou destinar para esse músculo estar com os receptores mais abertos, mais sensíveis. Porque quando você treina, tem essa parte também, você vai gerar várias ações metabólicas. Uma delas é a geração dos GLUT. Quem estuda isso sabe, o GLUT4 é o que está dentro da célula muscular, ou seja, ele vai ser mais produzido após o treino, quando você está em fase de recuperação. Então você aumenta GLUT4. O que é o GLUT4, Danilo? GLUT4 é quem vai receber o carboidrato que a insulina vai entregar. A insulina pega a glicose no sangue, carrega, passa por uma porta, que é a porta da célula, né? Permeia a célula e dentro da célula ela tem que entregar em algum lugar. Entrega aonde? Ao GLUT4. O GLUT4, por sua vez, vai pegar essa energia, esse carboidrato, e ele vai transformar no que ele precisa ali, vai precisar daquelas, ou ele vai fazer uma energia intracelular, intermitocondrial, ou ele vai utilizar para fazer uma nova cadeia de DNA, porque não é só a proteína que faz músculo, tá? Para você fazer uma célula, a célula tem que ter estrutura. Não tem como você contratar o pedreiro
e pedir para ele levantar uma casa se você não der um tijolo para ele. Então, nós, pessoas, qualquer ser vivo, somos criaturas, qualquer ser vivo da Terra, é isso mesmo, viu? Qualquer ser vivo da Terra, nós somos criaturas que são feitas à base de carbono. Toda a estrutura é gerida em cima de carbono. O que diferencia uma molécula de carboidrato de uma de proteína? A cadeia de nitrogênio. É ali que está a diferença. Não quer dizer que é só o nitrogênio que vai fazer músculo. Porque se ele não tiver aonde ele ligar, ele não vai fazer coisa alguma. Você não levanta uma parede só com tijolos ou só com areia. Você tem que ter o tijolo, a areia, o cimento, tem que ter o pedreiro para levantar. Então tem várias coisas dentro. Então não adianta só comer a proteína. Você não garante que você vai aumentar alguma massa muscular ou fazer alguma coisa só com proteína. Por isso que o carboidrato é sim parte de fazer músculo quando a gente entrega eles ao lugar certo, na GLUT4 no caso. Quando eu falo que eu vou fazer a reposição num dia de costas, por exemplo, que foi o caso do Guilherme, que eu falo, treina costas, e aí depois do treino de costas eu quero que você coma 2x tudo, 3x tudo, que seja. Por quê? Eu aumento aquela GLUT4 e aí eu sei que aquele carboidrato será bem entregue, bem recebido no corpo do atleta. Por que às vezes, maioria das vezes eu peço X tudo? Um refeed é diferente do outro. Então quando você vai pensar no refeed do seu atleta, você tem que conhecer bastante do metabolismo dele. É um atleta que funciona melhor com gordura ou com carboidrato? No caso do Guilherme, funciona melhor com carboidrato. Eu quero que ele eleve demais o carboidrato, assim tirando a sensibilidade da insulina dele por alguns dias? Não. Como ele está em fase de preparação, eu não quero que ele faça isso. Ou seja, não vou sair pedindo para o Guilherme comer chocolate, comer doce, suco com açúcar. Não vou pedir isso para ele agora. Mas eu vou pedir, nesse caso que eu acabei de falar, do refeed. Coisas que tem no X-Tudo, no caso. Vamos pensar na arquitetura dessa refeição. Um pão de 100 até 150 gramas. Cada 50 gramas de pão tem cerca de 20 a 25 gramas de carboidrato. Vamos contabilizar 25. Então, teria 75 gramas de carboidrato cada pão desse. E eu já estaria entregando para ele 150 gramas de carboidrato. Só de carboidrato. Proteína, ele é bem rico, apesar de ter alguns embutidos no meio. Mas tem queijo, presunto, salsicha, carne. Sim, salsicha também é proteína, né? Se você mandar salsicha para a África, vai ser muito bom para aquela pessoa lá. Agora, para quem está comendo salmão, não faz sentido algum. Mas é para quem e quando. Mas sim, tem lá proteína na salsicha, proteína no presunto, proteína na mussarela, proteína na carne. E no bacon um pouco. Fora isso tem as gorduras no hambúrguer, gordura em todas essas carnes. E tudo isso aí, tipo, quando eu prezo por quantidade relativamente alta de gordura, relativamente alta de proteína, relativamente alta de carboidrato e uma alta concentração de sódio, que seria esse o motivo do lanche, aí eu peço pro lanche. Por conta mais do sódio de tanto embutido do que da quantidade de carboidrato. Se é uma pessoa que funciona só com carboidrato ou funciona muito melhor com carboidrato ou está fazendo uma dieta com muita restrição de carboidrato, que não é o caso dele, eu talvez pediria doce sim, coisa que eu já fiz com a Karen. A Karen, vocês também já devem lembrar, uma menina que sempre tira foto fazendo bíceps duplo. E eu posto quando ela faz o refeed. O refeed dela eu peço sim para ela comer um doce, comer um bombom, sei lá, qualquer coisa que ela queira comer. Por conta da taxa de açúcar se elevar. Já que a Karen, ela tem muito baixa quantidade de carboidrato na dieta total dela. O Guilherme já não. Então no caso do Guilherme eu vou prezar pelo sódio. Da Karen, eu pego o sódio, eu não elevo tanto, igual do Guilherme, eu peço para ele comer 2, 3 x-tudos. Da Karen, eu peço para ela comer um lanchinho de carne natural, uma carne que seja um hambúrguer caseiro ou frango, uma carne que seja realmente uma carne natural mesmo, tá? Uma carne, vamos dizer assim, uma carne natural.
E além disso aí eu deixo ela colocar no lanche dela um presunto, uma mussarela, alguma coisinha assim, mas eu não deixo ela elevar tanto as gorduras saturadas da alimentação dela, já que eu sei que eu quero repor carboidratos na refeição dela. E aí eu reponho carboidrato dessa forma. Coloco com doce, além dos pães do lanche, ou seja lá o que for. Agora, o que eu não peço nesses casos? No caso de sódio, principalmente, junto com carboidrato, né, quantidades altas de todos os outros, mas principalmente do sódio. Eu não peço, se eu não quiser aumentar muito. Bom, vamos recomeçar. Se eu quiser aumentar muito o carboidrato, eu nunca vou pedir pizza. Por quê? Ela vai comer pizza em fatias. Cada fatia de pizza tem muito menos quantidade de massa do que quantidade de recheio. E eu vou entupir a pessoa de gordura por conta do queijo e de outras coisas que vem em cima. Talvez uma calabresa, etc. Quando a gente faz esses refeeds, você que tem que escolher praticamente a comida da pessoa. A não ser que a pessoa esteja em déficit calórico, sem fazer contabilidade de macros, tipo, quando eu tem atletas igual o Arthur, tem muito baixa gordura na dieta. O Guilherme, ele já tem muito ele também tem baixa gordura. Quem tem baixo carboidrato? A Karen. Karen tem baixo carboidrato. Quando muda, um tem baixo carboidrato, outro tem baixa gordura, eu vou repor pelo que está mais baixo, o que tem maior déficit. Porque é ali que eu vou conseguir agilizar mesmo o metabolismo da pessoa. Se eu pegar e entregar para ela uma coisa que ela já tem, no caso do Guilherme, se eu der mais carboidrato para ele, não garante para mim que ele vai estar repondo. Garante para mim que ele vai estar comendo mais. Eu não tenho a garantia de que ele vai chegar naquele ponto. Outra coisa, que eu acho que até aí já ficou bem explicado, outra coisa é como preparar esse refeed. Como que você vai preparar o metabolismo da pessoa para esse refeed. Como eu falei, que eu preparo o metabolismo, o metabolismo da pessoa tem que estar receptivo por conta da GLUT4, treina antes, faz o refeed depois por conta da recepção ali dos alimentos. Como eu penso em tudo isso, eu também preparo pela dieta antes. Outra coisa que vai aumentar a GLUT4, porque a GLUT4 é uma parte científica, né? Que, lógico, esse vídeo provavelmente muitos nutricionistas vão estar vendo. Então vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se você não entende, para a gente resumir isso, o GLUT4 basicamente que a gente fala de sensibilidade à insulina. Se a sua sensibilidade à insulina está baixa, seu GLUT4 não está sendo bem produzido. É a primeira variável que acontece. Segunda variável, baixa produção de insulina. Terceira variável, baixa qualidade de insulina. Então, você pode ter 3 coisas acontecendo. Então, o que eu quero que a pessoa faça? Produza uma boa insulina, uma insulina de qualidade, produza quantidade significante de insulina, quantidade suficiente de insulina para poder ser captado e quantidade suficiente de GLUT4 para poder ter recepção intracelular. Então, se eu mexer nas 3 variáveis, eu tenho diferença na sensibilidade à insulina. Se eu não mexer nas 3 variáveis, muito provavelmente uma delas pode falhar. Então não adianta você simplesmente pedir para a pessoa tomar uma metformina, que não vai funcionar. O que eu faço então? Para fazer isso naturalmente, a pessoa já vem se desgastando ao longo do tempo. Ok. Um dia antes do refeed, que foi o que eu fiz com o Guilherme, com a Karen eu não vejo necessidade de fazer. Com o Guilherme, o que eu fiz? Pedi para ele diminuir os carbos todos da dieta pela metade. Todos. Então, se ele tinha 200 gramas de arroz, ele passou a comer 100. Se ele tinha 100, passou a comer 50. Todos os carbos era para passar para metade. Isso eu fiz até ao vivo, tá? Nas minhas lives pós-treino, no cardio. Eu falei com ele e eu fiz ao vivo. Montei lá ao vivo. Então, quem não segue ainda a live no cardio, começa a seguir a live no cardio, que acontece geralmente 8 da noite, mas é uma live que acontece coisas assim. Então eu fui lá, falei para ele cortar tudo pela metade. No outro dia eu pedi para ele retirar
um pouco mais ainda dos carboidratos, só deixar na primeira refeição e na pré-treino. E aí, na pós-treino dele, como eu deixei ele sem carboidrato, isso é um mecanismo natural do corpo de aumentar a sensibilidade à insulina. O que que acontece? Das 3 variáveis que eu disse que tem para dar errado, o corpo mesmo sensibiliza todas elas. O corpo mesmo já começa a notar que está faltando coisas que vêm acontecendo todos os dias e ele começa a regular para quando entrar, ele está muito pronto para poder receber aquilo. Então, quando eu faço que entre no corpo dele todo aquele carboidrato dos pães do lanche, todo aquele sódio, aliás, o sódio também eu vou falar mais um motivo de estar usando ele, mas quando eu faço o carboidrato entrar naquele momento, se eu tiver uma célula expansível o suficiente para ter volume de chegada, produção de GLUT4 eu garanti que eu treino, alta produção de insulina eu produzi na baixa de carboidrato e também da qualidade da insulina na baixa de carboidrato. Quando eu faço a reposição, eu tenho as 3 variáveis prontas para o corpo dele fazer a recepção. E o que faz aquela mágica que ele seca? É o carboidrato? Não, não necessariamente. Ele não emagreceu quilos de gordura naquele momento após uma refeição. Mas o que foi que aconteceu ali é um aspecto visual que a gente leva para o palco na hora do fisiculturista se apresentar. O que é? A pele da gente, igual eu já falei outras vezes, se você ainda não viu, eu vou explicar de novo. A nossa musculatura tem um formato e por cima tem uma camada de gordura. Entre essa camada de gordura tem água, tá? Tem água aqui. É aquele inchaço que a gente aperta assim, ó, e fica uma marquinha na onde está. Esse inchaço é entre essa gordura. O que eu faço? Eu pego essa pele que tem gordura e tem água, então ela está luxada aqui com água dentro da gordura. E eu faço a água que está aqui migrar para dentro da célula muscular, fazendo o quê? Que afine a pele e encoste mais no músculo. Como que ela gruda para fazer aquelas fatias? Ela gruda no músculo a partir do momento que você dá carboidrato suficiente para o corpo repor glicogênio. É o glicogênio que é a cola entre músculo e pele. Então, se você perder glicogênio a 0, você perde essa cola, perde aderência. E se você deixar se você repor o glicogênio de forma certa em uma quantidade que não ultrapasse os limites, você tem essa cola bem feita. Então a pele se prega no músculo mesmo e acontece igual se vocês olharem na foto dele, o trapézio dele estava colado, né? Tipo, você olha o trapézio dele, na foto anterior tá arredondado, na foto depois do lanche ele tá sugado, assim, ele tá chupado, né? Tá com riscos no trapézio. Aquilo ali é o glicogênio que se refez e o sódio de toda aquela comida que eu falei, do bacon, do presunto, do hambúrguer, o sódio daquilo no sangue faz com que o seu corpo precise de mais água no sangue, porque senão ele vai mudar a volemia do seu sangue, que é a espessura do seu sangue. Ele vai mudar. Como você joga muito sódio de uma vez, o seu sangue tende a ficar mais espesso, mais grosso. Eu tento explicar isso de uma forma bem simples, que é igual você imaginar que está fazendo, vamos falar assim, uma receita de bolo. E a receita de bolo está muito aquosa. O que você faz? Põe farinha, aí ela engrossa. O sódio seria a farinha. Se você bota ele, engrossa. O que o seu corpo precisa fazer? Colocar água para essa massa ficar legal. Então ele vai lá e migra a água da onde ele tem água, que no caso é essa parte intersticial, é a parte que menos faz diferença para ele. Então ele vai puxar a água dali, que não faz diferença alguma, e vai jogar para dentro do sangue para poder fazer esse controle. E aí, por conta desse controle, o músculo dele enche mais, ele fica maior, porque ele aumenta de espessura, porque está entrando água dentro do músculo, aumenta o volume intersticial da célula, e com um volume bom, eu tenho uma possibilidade de chegada de carboidrato, que é o que eu estou dando junto naquela refeição, maior dentro da célula. Entendeu? Aí eu sei que vai chegar e vai ser recebido.
Agora, não adianta nada você chegar numa festa e não ser bem recebido. Então, aí que está a jogada. Você tem que saber abrir a célula, preparar a célula, para quando a célula chegar para aquela festa, ela ser muito bem recebida. Então, quando a molécula de carboidrato chegar para aquela célula, a célula vai abrir as portas para ela de uma forma bem fácil, bem simples. Tá? Que eu ia? Eu ia explorar mais alguma coisa. Bom, eu acho que é por aí, né? Para entender como é que faz isso. Quem tá aí, conseguiu entender mais ou menos como que funciona? Gente do céu, as pernas vão me carregar daqui. Meu Deus. Então, aí a gente monta o esquema pensando numa teoria metabólica, tá? A gente não tem certeza, não tem exame para ficar fazendo de um dia para o outro de como que tá a produção de insulina, como tá isso, como tá aquilo. Não tem um exame que a gente faça isso. Então, você tem que ir por feeling. Então, qual seria a chave do negócio para acertar? Qual seria o momento exato? Como seria a melhor forma de acertar? É o time, tá? A chave, o segredo está no time. Se você nota que a pessoa tá faltando, tá glicogênio baixo, tá murcho por conta do glicogênio baixo, então tem alguns músculos que mostram tá murcho, tem como você notar a falta de água na pessoa ressecada, por conta dessas quantidades altas de sódio, tipo, quantidade alta de sódio geralmente vai reter muito, mas se o sódio está saindo muito, a pessoa está fazendo muita perda de água também, de líquido, ela vai mostrar ressecamento. Então tem vários aspectos clínicos e físicos para poder achar esse ponto, esse time. No timing certo, se você tiver o timing certo, o que é assim, ó, é a chave e o bocal da chave, sabe? É o macho e a fêmea do negócio. É o timing certo. Igual eu falei, se você acerta certinho o momento de colocar aquilo, o momento que o corpo mostra que está na hora de fazer aquilo, e o pré-refeed, o que vem antes, a dieta mesmo. Se a dieta, igual eu fiz a deles, né? Fiz a da Karen. A da Karen, quando eu fiz a dela, eu já peguei e já falei pra ela, Karen, eu preciso que você fale comigo quando acontecer isso, isso e isso. Ela falou, aconteceu, eu falei, ó, então amanhã você vai fazer isso, isso e isso e vai comer isso. Beleza. Quando ela fez, mudou muito. Eu sempre peço as fotos antes da pessoa treinar e depois eu quero que ela treina, sai do treino e coma. Saiu do treino, comeu, e passou uma horinha, meia horinha, eu já peço para ela tirar uma primeira foto e no outro dia cedo mais uma foto. E aí eu comparo como que o corpo está evoluindo a partir daquilo ali. E aí eu vou preparar o segundo pré-refeed, que no caso é a dieta. Então ela vai fazer uma semana ali pensando de como vai ser feito. E antes de fazer a reposição, eu preparo ali, né? Seria mais um pré-refeed. Depois o pré-refeed, que é bem ali um dia antes, e o treino, no caso, antes de fazer o aumento. E aí o refeed pós-treino. E aí retorna a fazer tudo, entendeu? Então vai fazendo jogadas assim e descobrindo no meio dessas jogadas o que deu certo e o que deu errado. Geralmente, o que eu faço com eles agora, com os atletas, né? Agora tá em reta final o Arthur, o Guilherme e o Ronaldo. Tá os três em reta final, né? Os três em pré-contest. Quando eles estão em pré-contest, o que eu faço? Toda semana ou cada 3 dias, dependendo do grau de maturidade que tá na dieta de cada um deles, eu vou mudar isso. Com o Arthur eu falava, né? Semanas retrasadas aí passadas, todos os dias a gente falava e a gente via como que tava e refazia a estratégia. Com o Guilherme, que estava um pouco mais tranquilo, eu falava a cada 15 dias mais ou menos. Com o Ronaldo era todo final de semana. Sexta, sábado, domingo a gente passava mudando isso aí. Então é o timing de cada um. Cada um vai ter um jeito de
de conseguir chegar a entender como que está funcionando aquilo. Como cada um deles é diferente, cada refeição era diferente, cada dia antes era. O Arthur não faz retirada de carboidrato. Pra vocês entenderem na prática, o Arthur não faz. O Arthur vem comendo, normal assim a dieta, e chega um dia da semana que ele me manda foto pós-treino, eu noto que os músculos dele tá muito murcho, tá faltando volume, já tá precisando. E daí eu já mando ele comer ali mesmo. Já falo, ó, pode comer, come hoje. Aliás, o Arthur tem uma lanchonete, né? Então eu já falo pra ele, hoje você pode comer na lanchonete, come lá o lanche e tal. Agora, se eu quero gordura, no caso, come uma pizza, que o Arthur já foi assim. Ele falou, tem a lanchonete, posso comer lá? Eu falei, não, vai pedir uma pizza, que eu quero que você coma gordura hoje e tal. Então vai pedir uma pizza de 4 queijos e meia de bacon. 4 queijos e meia de bacon. Por conta que eu sei que vai vir muita gordura e eu não vou exceder o sódio, porque eu vou meia de bacon. Mas eu quero sódio, então eu não vou deixar sem nada. Eu quero um pouco de sódio, sim. Então eu faço essas jogadas e vou trabalhando com o que cada refeição tem a dar. E vou trabalhando com o que vem antes, o que vai vir depois. Então a pré-refeed, pré-refeed e o próprio refeed. E aí eu vou trabalhando com eles momento a momento, conforme o corpo mesmo mostra para mim que precisa daquilo ali. Se o corpo não estiver demonstrando, ele vai continuar na dieta, etc, etc. Mas sim, quem está em déficit calórico, quem está restringindo, vai precisar sim em algum momento, e vai ser sempre rápido até demais para precisar disso, tá? É comum. Bom, deu para entender quem está aí? Espero ter sanado as dúvidas. Espero voltar para fazer um vídeo desse um pouco mais profundo, porque como eu tô sozinho aqui, eu vou explanando e não vai subindo perguntas, então espero falar mais a fundo disso junto com algum profissional, amigo meu aí que tenha dúvidas, ou algum profissional aí da internet que conheça, colegas aí que queira falar sobre isso. E aí a gente faz uma live compartilhada, e aí a pessoa vai explanando perguntas e acaba abrindo questões que talvez você que assistiu tenha ficado com uma questão e não tenha tido tempo de dar o retorno e tal. Então qualquer outra questão também que for surgindo, pode me mandar no direct, manda uma mensagem aí, que aí toda vez que eu fizer, que eu for falar sobre isso aqui, eu posso trazer a sua pergunta, né, ou uma próxima vez. Mas por enquanto que eu me lembro, o que eu consigo explicar de forma corrida é isso. E esse vídeo eu vou deixar, tô até gravando ele deitado, que eu vou deixar ele salvo no YouTube, e você pode ir lá rever depois para tirar umas ideias aí, o que você pode fazer com seu cliente, seu paciente, ou até você mesmo na sua dieta, se é você que monta. Beleza? Até mais, valeu, tchau!